Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma das conversas com quem gosta de criar. Os nossos artistas convidados hoje são a Sol Coaraí, Gabriela Rangel e o Rodrigo Mogis. Eu vou começar a convidá-los para a gente a nossa conversa com mais uma noite agradável. A Gabriela deve estar entrando, estou convidando a Sol. Sol, você está por aí? Vou convidar o Rodrigo. Rodrigo, você está por aí? Convidando o Rodrigo. Vou aguardar um pouco, né? Porque... Oi, Gabriela, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. O som tá bom ou é melhor colocar um fone? Estou te ouvindo bem. Rodrigo, boa noite. E Rodrigo? Boa noite, Orange. Boa noite, Gabriela. Eu também estou ouvindo você bem. Está faltando Então só tá. a Sol. E o convite vai, a gente tem que aguardar um pouco. E aí ele volta, aí eu mando de novo. É assim que funciona. Tá certo. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, Lídia. Boa noite, Tanis. Vamos ver aqui. Boa noite, Tamar. A Sol está caindo. Está aparecendo aqui para mim. Vou mandar o convite outra vez. Só enviei o convite outra vez, se você estiver por aí. São as tecnologias, né? A gente fica... Elas vieram para facilitar a nossa vida, mas às vezes elas dificultam. E esse horário costuma ser um pouquinho mais instável, né? Acho que é muita gente acessando. Pode ser, o pessoal está chegando, né? Pode ser. O que você ia falar, Rodrigo? Não, nada não, era só essa questão mesmo, né? Às vezes internet, conexão mesmo, enfim. Não tem que ter um pouco de paciência com esse negócio. Aí, Enfim. Ficamos nisso 2 anos aí, fazendo as coisas só por essas janelinhas aqui. Verdade. Isso mesmo. Rafa Campos está dizendo aqui, Super Gabriela. Ei, Rafa. Bem-vindo. 2 anos, muito tempo. Muito tempo, 2 anos. Foi os piores anos da minha vida, horrível. Você não poder ver as pessoas, não poder abraçar, né? Não poder olhar. Tem angústia maior que essa? Acho que não. Uma vez eu assisti, né? Eu assisti um filme que a pessoa não saía mais de casa. Mas, claro, no final é explicado, ele tinha uma fobia e tal. E ele chegava até a porta e voltava. É bem interessante. E ele passava o dia ocioso, porque ele não fazia nada, ele não conseguia produzir nada, ele dormia, comia, limpava, dormia de novo. Então a gente ficou um pouco fazendo isso, né? E tentando conversar pelas telas. Mas é muito angustiante. Foi um A período de gente muita ainda tentou aprendizado. produzir alguma coisa, né? No caso dessa pessoa aí, é um processo de depressão mesmo, né? Enfim, sim. Eu acho que sim. Agora, Sol, você está por aí? Bom, eu vou convidar a Sol mais uma vez. Se ela não entrar, a gente vai caminhando e se ela... Entrou ela ainda. chegou. Eba! Boa noite, olá. Boa Ei, noite. gente. Boa Boa noite, noite, tudo Sol. bem? Você está ouvindo a gente bem, Sol? Tô ouvindo, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Legal. Tá com um pouquinho de eco. Eu vou ver se eu pego aqui só um fone, que eu acho que vai melhorar. E de repente ficou com eco a sua voz, a voz da Sol. É lá nela. Ela tem que pegar um fone. Boa noite, Denise. Minha voz está com eco.
É o Instagram. Porque não estava assim. É. Às vezes é o É, meu. mas só assim que ela colocar um fone Deve deve passar. resolver? Uhum. Prontinho. Alguém? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Deu. pronto, resolveu. Resolvido. Tem uma pessoa que solicitou para entrar na sala, mas eu acho que, assim, não pode, né? O Instagram só permite eu e mais três. É, alguém, certamente algum convidado de vocês. Mas ela já está na sala. Às vezes Bom, a pessoa então, confundiu também. se a gente toca o dedo aqui, já vai embora, não tem jeito. Vamos começar, então? Bora. Bora vocês. Vou começar a perguntar de vocês. Que vocês falem um pouco, né, da trajetória artística, enfim, o que vocês puderem falar, né, por conta do nosso tempo, que vocês falem um pouco das influências. Alguém até falou assim, precisa ser alguém importante. Não, né? A influência, como o Luiz Lemos falou a semana passada, é pai, é mãe, é a família que está ali perto, né? Falem um pouco do processo criativo, os suportes, as escolhas temáticas, tá? A questão da liberdade, da criação. E, por último, vocês vão falar um pouquinho das dificuldades e facilidades da vida de artista, para esse público aí que está aguardando. Certo. Quem começa? À Pode ser vontade. a Sol, Eu pela ordem começo? alfabética. Eu acho. Ah, Não? tá certo. Pode ser, sim. Pode ser. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está presente. Peço licença aí para fazer, né, essa fala, chegar na casa do pessoal também. Peço licença para adentrar aí o espaço de vocês, quem está nos assistindo, e também a vocês, né, que estão aqui. Pedir licença não só a nós, né, mas como quem também está do nosso lado. E começar falando um pouquinho sobre o meu trabalho artístico que tem a ver com a minha vida, né, com o processo de retomada ancestral. Meu nome é Sol Quaraí, né? Quaraí vem também do mesmo nome, é um nome guarani, que significa sol em Guarani, e fala do ato também de quará, né? De se fazer. O quará é um ato muito comum no interior, né? Eu sou do interior da Bahia. Quarar roupa, né? A roupa no varal, clarear a mente, e nessa perspectiva de reconhecer, né, nessa retomada ancestral, uma condução, um caminho de conhecimento da minha ancestralidade, reconhecimento também das coisas que para mim são importantes, e de práticas que estão dentro do bem viver, né, desde práticas no contato com a natureza, práticas de contato com o corpo, e também práticas de se cuidar, né, na alimentação, enfim, tudo isso faz parte de uma certa da minha poética artística, e eu falo no meu trabalho sobre essa interação mesmo do corpo, né, o corpo que é carregado dessas memórias ancestrais, e, ao mesmo tempo, esse corpo, além de trazer as nossas memórias, né, ele é conduzido aí nessa perspectiva de se pensar, no meu ponto de vista, de que esse corpo ele não é só uma tradução minha, né? É de quem veio antes, e a tradução também da história que me compõe. Então, o meu trabalho artístico é essa interação também do corpo e natureza, né? Então, é sempre um diálogo aonde eu estou vivendo, aonde estou convivendo. Então, se o que me afeta no lugar que eu estou convivendo é a poluição nos rios, eu vou falar sobre isso. Se o que me afeta é estar em um lugar que se trabalha a terra, que a gente tem acesso à terra, eu vou falar sobre isso. Então, no caso, né, o que transita aí na minha poética são esses acessos, assim, ao que está disponível, né? Então, eu utilizo pigmentos naturais quando, né, tenho esse acesso como uma parte das minhas pinturas. Trago também nesses pigmentos naturais
o urucum, o genipapo, que é também de uma referência, né, indígena. Estou em retomada na Chapada Diamantina, Bahia, apesar de estar morando nesse momento em Belo Horizonte, mas na retomada dos povos Paiaiá, que fomos tidos como extintos, como que não existisse mais, mas muitos de nós estavam ali dentro da sociedade, né, não indígena, integrado, como, né, muitos de nós mesmo no Brasil, e agora em um processo de retomar, né, as práticas como o toré, como os saberes sobre as plantas e as palavras também. Eu tenho me afinado, né, voltado para essa questão de não resgatar, mas retomar esses sentidos, esses saberes, esses espaços que habita o meu corpo também, que faz parte desse corpo. Então, eu uso muito um conceito falando sobre o corpo-território, né? Como que nós somos corpos que manifestam o que é do nosso território. Então, eu não vejo o meu corpo separado dessa natureza, então, por isso, eu faço essa investigação. E a minha pesquisa também parte muito da conexão com o sagrado, tendo em vista que tudo é sagrado, né, na vida. Então, que a natureza é sagrada, que o nosso corpo é sagrado, que o outro é sagrado, que nós não estamos sozinhos e fazemos, né, fazemos só parte, uma partículazinha desse todo. Então, meu trabalho ele transita por aí, nessa conexão da natureza e dessa natureza sagrada, porque a vida é sagrada, né? E eu bebo de muitas fontes da cultura originária e também da cultura afro-brasileira, na questão da religiosidade. Isso acaba influenciando também o meu trabalho. Então, ultimamente, eu tenho feito muitos trabalhos de intervenção urbana, pintura, lugares públicos, porque eu também acredito que é uma forma de viabilizar o acesso à arte. E em minha cidade, eu junto com a minha comunidade, com familiares, amigos, a gente criou um espaço, uma associação de arte, cultura e meio ambiente, chamada Casa de Tupã, que funcionou desde 2013. Nesse momento, depois da pandemia, a gente deu uma certa parada, estamos ainda organizando esse eu estar longe, né? E também, ao mesmo tempo, pós-pandemia, todo mundo está retomando ainda, mas a gente trabalha com a valorização da cultura popular da cidade de Iraquara, que é a cidade das grutas, cidade que tem mais grutas na América Latina, e que, infelizmente, como todas as cidades, né, estão correndo vários riscos ambientais. Então, nessa associação que fala dessa importância da gente valorizar esses saberes, esse contato com a natureza, a gente busca, através da arte e da cultura, conscientizar a consciência ecológica, né, da população ali na cidade de Iraquara e região. Acho que, resumidamente, também eu fiz o meu mestrado em Belo Horizonte, eu estudei na UFBA, artes visuais, artes plásticas, aliás, e vim fazer o mestrado aqui na UFMG, e aí eu falei sobre a Casa de Tupã e os processos de residência artísticas como espaços também de fomento da Casa de Tupã. Acho que não sei se eu já falei muito, se meu tempo já acabou, estou assim falando meio rápido. Pode continuar. Você ainda vai falar das dificuldades e das facilidades. Ah, sim. Pois é, então quero dar boa noite aí também aos meus amigos que estão aqui presentes, Nanda da Fito Bem TV, Juan Zion, quem entrou aqui mais, enfim, todo mundo, obrigada por ter vindo, né, participar conosco. Bom, a facilidade que eu acho que a arte traz para mim é essa possibilidade de conexão com coisas mais sutis, né? De acreditar em algo que não está tão formatado, né? Tão dado. Tipo, o que seria essa própria relação com a ancestralidade, se a gente for pensar nesse apagamento histórico, né? Então, diante do apagamento histórico, a gente está aqui na cidade sem se questionar sobre o nosso não acesso à terra, por exemplo, né? Simplesmente vivendo nessa ânsia de acúmulo ou na ânsia de, enfim, fazer o nome, enfim, de sobreviver também.
E a arte, ela possibilita que a gente aprofunde as nossas camadas mais sutis, assim, eu acredito mais nisso. E eu tenho trabalhado muito com a implantação de portais, né? Então, como a minha arte, ela tem esse viés também espiritual, vamos dizer assim, então eu tenho trazido muito, através da pintura, portais de conexão com as plantas e a pintura, a arte, né? Seja em azulejo, seja em pinturas como essa aqui na parede, que vai falar o quê? Sobre o que essas simbologias dessas plantas, o que elas têm para também nos ensinar enquanto seres, né? Igual aqui, por exemplo, um bambuzal. E aí o bambu né, essa planta que enverga, mas não quebra, parece frágil, mas é resistente. E o que é que esse trabalho ele traz de diferença depois que ele é realizado? Então, trazer essa beleza, né, trazer esse outro campo para a terra, eu acho que isso é magnífico, né, através da nossa criatividade enquanto artista. As dificuldades, aí a gente pode ficar a noite toda falando das dificuldades, porque são várias. Mas eu acho que essa é a primeira dificuldade, é a presidência que a gente está vivendo agora. Acho que essa é a primeira dificuldade que a gente está tendo, que é de sobreviver mesmo, pagar as contas, e como que a gente tem que se desdobrar. Eu dou aula também no Arena da Cultura, né? Dava aula em 2 setores do Arena, que é o patrimônio cultural, a minha aula era de ervas e raízes, falando sobre esses saberes de utilização das plantas, e de artes visuais. Já o de artes visuais também é muito conectado sobre... A minha oficina se chama Imagens e Memórias das Áfricas, mas fala também dos povos originários e dessas influências, desses saberes, como não respostas, mas vamos dizer assim, como respiros para a gente se reconectar e conseguir seguir, né? E as dificuldades, eu acho que parte por essa desconexão mesmo do ser humano com a própria natureza, primeiro. Então, a gente tem dificuldades porque a gente está muito doente, né? Assim como o planeta, a gente tem adoecido. E a dificuldade de viver numa cidade grande, né? Igual eu fico aqui, por exemplo, eu gosto muito de Belo Horizonte, eu acho uma cidade muito tranquila para se morar, assim. De quando eu moro aqui, eu nunca vi um assalto. Isso, para mim, eu fico assim, gente, eu morava em Salvador e você fica alerta 24 horas. Então, cada lugar vai ter seus prazeres, suas delícias e suas dificuldades. E aqui tem uma relação com a cultura e com a arte que eu acho que é bem da alternatividade, de coletivos, e criar novos espaços, assim como é a própria Galeria Labirintos, né? Então, aqui eu encontrei uma rede legal, assim, de acolhimento, muito interessante. E como eu sou uma cidadã das montanhas, né, da Chapada Diamantina, eu encontrei em Belo Horizonte também esse acolhimento das próprias montanhas, dos rios, né? Então, quando eu vim aqui para a primeira vez, eu lembro que eu falava assim, gente, a capital da Chapada Diamantina é Belo Horizonte, não é? Porque a cultura mineira me lembra muito a cultura do interior da Bahia também, né? E Salvador, por mais que eu ame, mas tem muita coisa diferente, né? Que é a cultura do dendê, né? Da litorânea, né? Uma cultura litorânea. Então, aqui eu senti esse acolhimento, as pessoas são mais, né? Tipo assim, gostam de conversar e tal. Enfim, né? Acho que eu viajei um pouquinho aqui na resposta, mas eu acho que uma coisa importante assim que eu queria até falar como facilidades e como dificuldades, e eu toquei nessa questão de Minas Gerais, é sobre as redes que a gente faz, né? Como que as redes, como que o apoio mútuo facilita a nossa caminhada. E aí toda a minha trajetória tu me fala desse encontro com o outro. Seja o outro planta, seja o outro animal, seja o outro terra, seja o outro pessoa. Como que é nesse diálogo que a gente se fortalece. Então, acho que esse é o fortalecimento, a parte boa da caminhada. E a parte mais difícil é como a gente também lida com essa troca, né?
Não sei se é isso, não sei se eu respondi bem, se eu alcancei. Não, imagina. Você respondeu como você vê, né? É isso que importa. Eu acho. Você falou de Salvador e eu conheço Salvador e acho que tem uma energia, né? Mas Belo Horizonte é isso mesmo, ela te acolhe. Isso não É tem uma energia preço. maravilhosa, né? Salvador é aquela energia maravilhosa de força, de intensidade, de beleza, de cultura, assim, em todos os lugares, de musicalidade em todos os lugares, corporeidade em todos os lugares, assim, que é diferente daqui, que existe uma certa, né, dificuldade de lidar com o corpo, dificuldade de lidar com o corpo mesmo, a nudez, aquela coisa rígida também, né, da tradicional família mineira. Também tem esses outros limites, né? Uhum. E enquanto que Salvador tem essa coisa mais pulsante, vibrante, assim, que eu também gosto muito, e é isso, vivo entre Bahia e Minas, né? Nesses dois lugares, mas quero agora viver em mais outros lugares, no planeta todo, percorrer o mundo. Que bom. É um projeto de vida, né? É um projeto. Eu quero perguntar outra coisa para você, mas vou deixar os outros falarem, aí no final a gente vai fazendo as perguntas, tá bom? Tá bom. Quem é o próximo? Ah, sim, deixa eu só concluir uma coisa também, gente. Também sou professora do ensino regular, tá? Aqui em Belo Horizonte. Eu estou até chegando lá da escola. Então é isso, a dificuldade a gente tem que se desdobrar em mil para ser artista. É verdade, não é fácil não. E aí, Gabriela, vamos lá, porque o Mogi está só olhando aí. Vamos lá, Gabriela. Boa noite. Falar um pouco da trajetória, né? Da trajetória artística. Uhum. Na verdade, eu nasci dentro de uma família de artistas, né? Então, meu pai era pintor, minha mãe é gravadora, e, e esse lugar, ele, por essa característica, todos os amigos também muito ligados à arte, esse era um lugar natural, sempre foi um lugar natural para mim, né? Diferente às vezes de outras pessoas que têm, né, a arte como uma questão distante, para mim era a nossa rotina. Eu falo assim que quando a gente era pequeno, o nosso lugar de convivência, de brincadeira, era o ateliê do papai. Então, isso, né, os livros de arte rabiscados, a mamãe guardou os desenhos dos filhos. Então, essa dinâmica ela era muito natural para a gente, né? Eles vieram para Ouro Preto, né? Então eu nasci em Belo Horizonte, mas cresci aqui e sou registrada aqui em Ouro Preto, e eles fundaram uma escola de arte aqui em Ouro Preto, na Fundação de Arte de Ouro Preto. Então, desde pequena, né, frequentei os cursos, o ambiente. Muito cedo eu entrei para os cursos de adulto, então com 13 anos eu comecei a fazer desenho, história da arte, gravura, né, logo depois teoria da cor, e foi como que um caminho natural. Quando chegou a época do vestibular, porque naquela época era vestibular, não é Enem, não era Enem, né? O natural para mim era realmente a Escola de Belas Artes aí da UFMG em Belo Horizonte, que era mais próxima e que a gente já tinha vínculos, né? Então, o meu susto foi descobrir que isso não era da vida de todo mundo, né? E que era muito único, assim, né? Que de repente eu estava numa posição muito privilegiada nesse sentido. E eu descobri isso exatamente com uma colega como a Sol disse, né? A gente se desdobra em mil papéis. Uma das grandes dificuldades é realmente essa questão do dia a dia, do ganha-pão. E eu dava aula numa escola pública em Mariana e fui visitar uma colega, fui na casa de uma colega. E entrar na casa dela e não ver nada na parede, ver as paredes assim completamente vazias, foi um choque grande para mim, que eu entendi, né? Falei, gente, peraí, né? Esse universo aí que eu estou imersa nele é muito pessoal, né? É da minha história de vida. E a fundação também, né? A fundação ela sempre foi definidora. Lá eu iniciei meu aprendizado. Depois que eu me formei na Escola de Belas Artes, eu retornei como professora da FAOP e estou até hoje, né? Na fundação.
Eu entrei na FAOP em 93, e hoje eu dirijo a Escola de Arte, além de ser professora, eu dirijo a Escola de Arte da FAOP já há alguns anos. Então, é esse lugar sempre da produção, do pensar artístico e também do ensino, né? Do ensino da arte, desse universo, dessa troca, que eu acho que é um dos lugares assim, mais incríveis que a gente vive, é essa troca que a gente tem dentro, né, de uma sala de aula e principalmente quando a gente aborda esses assuntos, porque a gente está sempre se renovando e se realimentando. Eu acho que a arte tem muito esse papel. Para mim, essa é uma das grandes facilidades, né, da arte, assim, uma das grandes valores é que a gente está sempre se revisitando e se refundando através da arte. Eu falo que a arte é onde a gente revigora as nossas energias. Né? Então, quando você tem os seus desafios todos, mas quando a gente entra no processo artístico, você, na hora que você conclui aquele trabalho, você está cansado fisicamente, mas muito energizado, né? Muito revitalizado por esse fazer. E a sala de aula ainda mais, porque é um lugar que sempre essa troca, né? Essa troca com outros vários processos artísticos, as várias questões que a gente lida ali dentro, ela está sempre nos renovando e trazendo questões novas para a gente pensar. Em termos de referências, então, assim, lógico, né? Assim, Ana Amélia e Nelo Nuno, meu pai e minha mãe, papai da pintura, mamãe mais da gravura e do desenho, pinta também, mas né, ela tem uma história muito grande com a gravura. Eu comecei muito cedo a trabalhar com ela no ateliê de gravura, então essa questão gráfica, essa questão do desenho, da marca, da incisão, ela é muito presente no meu trabalho. Né? E a pintura, ela vem aí em camadas e sobreposições, que eu trabalho muito. Então, a referência, ela está, né? Obras que me acompanharam a vida inteira, mas também aí nesse processo de constituição do que é para mim, o que é o meu fazer, né? Dentro desse contexto. Atualmente, na gravura, tem duas artistas assim que eu gosto muito, admiro muito e sempre me surpreendo, que é a Rosana Paulino e a Eneida Sanches. A Eneida Sanches, ela é natural de Salvador, né? E para mim, assim, quando eu conheci a obra dela, porque a minha área é mais a gravura em metal, e a gravura em metal, ela tem uma dificuldade de descolar da tradição, né? De lidar de uma forma mais fluida na contemporaneidade, acho que pela própria característica da técnica, né? Que é muito, muito presente. E a Eneida descortinou para mim a gravura em metal contemporânea. Né? Assim, trabalho potente, um trabalho completamente surpreendente. Né? Então, é uma artista assim, que eu gosto de acompanhar e que eu trago, todas duas eu trago muito como referências, por exemplo, das aulas de gravura, né? Porque acho que são duas artistas que a gente tem que assim, que o próprio processo criativo, a forma de pensar a arte, traz muitas questões aí para a gente. E em termos de processo de criação, né? de materiais, de suportes, eu falo que eu sou muito do desenho, da gravura, a minha pintura é uma base mais da aquarela, da aguada, da sobreposição, né? Transito aí nesse caminho, de vez em quando me aventuro um pouquinho aí no bordado, muito longe da potência, da forma que você trabalha, Rodrigo. Eu brinco que eu trabalho a partir de pontinhos básicos que eu aprendi lá no grupo escolar. A gente tinha uma disciplina que chamava Educação para o Lar, e as meninas aprendiam a bordar e a fazer crochê. Não aprendi com profundidade, mas são aqueles pontinhos básicos que a gente aprendia ali e que de alguma maneira eu retomo nessas costuras, nessas questões que às vezes aparecem tanto nas telas quanto nos objetos, né?
Esse período da pandemia foi um período, para mim, muito rico de pesquisa e de aprendizado com relação à própria gravura, que me acompanha há tanto tempo, né? Porque a gente foi para a quarentena com uma semana de aula, meus alunos tinham matriculado num curso prático, e a gente não tinha mais o ateliê e essa dinâmica. E aí eu fiquei numa preocupação muito grande, assim, de como, assim, ok, vamos aprofundar muito nas questões teóricas, na pesquisa, na história, né, em conhecer processos e artistas, maravilhoso, mas e a prática, né? Eles buscam uma atividade prática, então eu comecei a ver caminhos alternativos para se trabalhar com a gravura em casa. E foi muito interessante porque todos os artistas gravadores, eles sofreram esse baque, porque a gravura ela é muito do ateliê coletivo, né? Desse lugar, desse encontro, dessa estrutura que o ateliê tem. E eles começaram a postar formas que eles estavam trabalhando em casa, né? Desde de receitas caseiras de tinta, que você podia fazer com elementos que você tinha em casa, quanto questões da impressão. E no caso do metal, a gente tem essa questão muito forte da prensa, né? Por causa do nível de pressão que você tem que ter ali para retirar essa tinta da incisão. E aí, junto com os alunos, eu sou muito grata, tem vários aí na live com a gente hoje, né? Alguns que passaram por esse processo desde o início, a gente construiu junto essa dinâmica de criar uma forma, né, de ter um ateliê de gravura em casa com os recursos possíveis dentro do isolamento social que se estava. E isso desencadeou todo um processo de pesquisa e de transformação no meu trabalho de gravura, que tem a ver com o que eu produzo hoje na gravura, né? E que tem muita relação com as matrizes alternativas, então as matrizes de papel, o Tetra Pak, que é um material maravilhoso de se trabalhar, o papelão, eu gosto muito, né? As embalagens cartonadas, e que dão um resultado muito rápido e tem uma afinidade muito grande em termos de linguagem com o metal e unindo também com o metal, inclusive desenvolvendo o processo de eletrólise em casa para que os alunos pudessem também fazer as suas gravações em metal, porque era um curso de gravura em metal, né? Então, assim, apesar de toda a dificuldade e desse período complicadíssimo que foi a pandemia, ele me trouxe um aprendizado enorme, né, em todos os sentidos. Levar uma escola absolutamente presencial e prática para um ambiente virtual, aprender a lidar com essas questões todas que eu não estava acostumada, né, as próprias lives, a aula online, lidar com esses mecanismos e também reinventar aí essa nossa trajetória com relação à gravura, né? E em termos de processo, eu falo assim que eu nunca sei aonde a obra vai chegar, porque ela é um processo realmente, ela vai acontecendo, né? Eu tenho pontos de partida, eu tenho questões que me movem, tem a ver, né, com essa questão do ser e estar no mundo mesmo, de forma que as coisas afetam o entorno, o ser mulher, ser artista, ser profissional, estar no meio dessa loucura toda, ser mãe. Então, isso tudo, todo esse entorno, todo o contexto, ele vem para dentro da obra, seja nos desenhos, pinturas, seja na gravura. E é sempre um processo de acumulação, né? Então, assim, eu tenho ponto de partida, eu não sei que percurso vai ser esse, mas eu sei a hora que, ok, chegou, está pronta, terminou, né? E é interessante porque alguns trabalhos me acompanham durante muito tempo, então eu tenho trabalhos assim que eu comecei e retomei e terminei 10 anos depois, nessa parte principalmente dos trabalhos em tela, né? E que é isso, assim, ele fica comigo, eu vou olhando, vou observando, até onde eu consegui chegar, mas ainda não está no ponto que eu queria,
uma hora, opa, aí ele sai da parede, entra num outro processo, né? Às vezes é de lavar, é de cortar, de recosturar numa outra forma. Então eu falo muito que o meu processo de criação, ele tem a ver com essa própria questão mesmo do processo de vida, né? Não é um trabalho milimetricamente planejado. As coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo e ela vai se integrando nessa obra, né? E aí é um trabalho que tem muitas camadas de narrativas, de significados, de procedimentos. E na gravura eu permaneço com essa característica, né? Eu acho que passou um pouquinho por tudo, né, gente? As facilidades é realmente ter, né, esse privilégio de lidar e de viver a arte, de conviver com a arte, ter a arte na minha vida, né? Isso aí, para mim, é fundamental, né? É o que me funda, e as dificuldades eu acho que tem muito a ver com esses milhares de papéis que a gente assume sempre, né? Que a vida nos exige, mas que também traz muitas questões e muita potência para a gente, né? Porque é disso tudo que a obra também se constitui, né? Esse nosso ser, estar e olhar para o mundo e traduzir em forma de arte. E gratidão imensa, né, a todos os artistas, aos alunos incríveis, que na verdade, né, não são alunos, são colegas aí de trabalho, né, de caminhada e de descobertas, e a gente está sempre nos renovando nesse caminho, né, porque a arte ela é muito dinâmica e exige de nós uma mudança de lugar o tempo inteiro, né. Nossa, isso mesmo. A Marlete disse que vocês são companheiras. Não pode falar, eu te interrompi. Não, eu estou falando que assim, a grande dificuldade atualmente é ter mais tempo de ateliê. Eu ainda espero esse momento, assim, tá? De aposentar de outras atividades e poder estar mais dedicada a esse espaço, ao ateliê e a parte do ensino, da troca, né? Da sala de aula, do ateliê coletivo, porque isso é onde a gente é renovado e realimentado o tempo inteiro. Muito bom. É que a Marlete tinha falado que vocês foram companheiras, né, de pandemia, e que foi uma grande companheira querida. E a Gilda falou que você é uma professora maravilhosa, e a Denise disse que você é uma professora inspiradora, a Denise Matar. Era só para fazer esses comentários que eu estava lendo aqui. Muito obrigada, gente. Vocês também, vocês sabem o quanto vocês são importantes, né, na minha vida, na minha trajetória, porque eu faço hoje. E é isso, né? É um caminho que a gente se descobriu aí junto. E aí, apesar de todos os horrores da pandemia, ela nos permitiu isso, né? Nos conectar com pessoas muito distantes, que muitas vezes, né, a gente não teria a possibilidade de estar ali convivendo no mesmo ambiente, mas esse nosso novo universo virtual, ele nos possibilitou isso, né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande por isso também, assim, esse encontro e essas aulas online é uma coisa que eu quero retomar e que eu não quero abrir mão, porque nos possibilita estar juntos, né? Aí sem os limites territoriais. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso é vantagem, é verdade. Né? Aí ficou. Hoje a gente pode agora aqui estar numa live, cada um no seu canto, e a gente está aqui conversando. E a gente junto, né? Exatamente. Isso é bacana. E foi o que nos salvou, né, gente? Nesse isolamento. Eu sinceramente, eu achei que talvez eu não fosse me acostumar a conviver mais com as pessoas, porque realmente ficou tanto tempo isolado. Será que, né, vamos acostumar a sair de novo, a ter esse contato, a estar nessa dinâmica? Mas graças a Deus, a gente vai retomando aos pouquinhos. Né? A gente vai retomando.
Eu tive muita dificuldade de parar de usar máscara. Eu parei faz pouco tempo. Eu não conseguia parar. Parecia que ela estava colada em mim. Deus me livre. Vamos seguindo. Vamos lá, Rodrigo. Agora Então, vocês estamos aguardando. boa noite, então. Primeiramente, queria agradecer, Orange, né, o convite de estar aqui hoje, né, nessa conversa, com essas duas mulheres. Gabriela revendo ela, né, enfim, que já estive em Ouro Preto, dei oficina, fizemos exposição, enfim. Então, uma alegria poder rever Gabriela e poder finalmente encontrar com a Sol, porque a gente trabalha no mesmo lugar e até então a gente nunca tinha se encontrado, né, no Arena da Cultura. Ela é de outra área e muitas vezes a escola ela é muito dinâmica, né? Então ela tá para um lado, eu tô para o outro, né? Vou falar um pouco disso aí na minha fala, né? Da trajetória. Mas muito bacana, né? Enfim, eu sempre ouvia ela, né, sobre as ervas e raízes e tal, então foi muito bom te ouvir, Sol, hoje te conhecer melhor aí, né, do que eu ouço, né, pelos corredores da arena. Então, minha trajetória artística, né, enfim, eu não venho de uma família de artistas, né, enfim, como Gabriela, e aí tem essas coisas também, né? Que às vezes saem artistas de famílias que não são famílias de artistas também, né? Enfim. E aí fica um pouco mais difícil da gente se entender nesse mundo, né? Quando a gente não é numa família de artistas. Mas a gente segue, né? A gente vai, né? Enfim, alguma coisa tá ali que empurra a gente para esse lugar, né? Enfim, da arte, da cultura. E aí sempre gostei né? Enfim, de artes de uma maneira geral, não só artes visuais, artes plásticas. Acabou que segui, né? As artes visuais, assim. Então, tive a oportunidade de logo, né? Enfim, que concluí o ensino médio e foi seguindo minha trajetória. E aí na escola que você vai conhecendo mais coisa, né? Mais referências artísticas e ao longo desse processo, e eu considero que ainda, né? Enfim, essa coisa nunca para, né? A gente nunca se esgota, né? Desses processos de criação, eles vão se transformando, né? À medida que a gente vai amadurecendo, né? Enfim, vão surgindo novas referências. E aí lá se vão já bons 20 e poucos anos, né? Enquanto artista, expondo, enquanto artista em galerias comerciais, institucionais, individuais, coletivas, e depois de algum tempo também como arte educador, como professor, né? Enfim, falei aí que dou aula, né, na Escola Livre de Artes Arena da Cultura, que é um programa da Prefeitura de Belo Horizonte, então estou lá desde 2018, na área do design popular, porque o bordado acabou me levando para essa área, né? De uma área que lida com o design numa proximidade com o artesanal, né? Com o artesanato, e ao mesmo tempo onde eu faço a ponte aí com a arte, né? Enfim, né? Com a arte de uma maneira mais reflexiva, expressiva, que lida com a memória, que lida com a vontade de se manifestar, de protestar, de falar um pouco de si, né, para atingir o outro, né, enfim, eu acho que o meu processo de criação, ele começa muito
a partir disso, né? A partir de questões muito particulares minhas e que a partir de uma junção, né, de referências múltiplas, né, enfim, que eu tenho, porque como você começou falando, né, Orange, as referências não são só artistas, artistas plásticos, né, quando a gente está na faculdade você começa a estudar a história da arte, as referências vêm essas, né, da história da arte europeia, né, dos pintores, escultores, né, enfim. Mas aí você vai descobrindo depois que as referências são múltiplas, né, enfim. E é claro que você chega, né, na arte brasileira, na arte da América Latina, mas as referências também estão dentro da casa da gente, na nossa formação. Então eu considero que o meu trabalho com bordado, a primeira referência que surge meio que inconscientemente era o trabalho da minha mãe e da minha avó enquanto costureiras, né? Enfim. E eu vendo elas costurarem dentro de casa, assim, né? Costureiras do ambiente do lar, né? Minha mãe chegou na juventude a trabalhar em confecção também, mas depois se casa, vai cuidar da família, filho e tal. Mas tem essa coisa do feminino, né? Da prenda doméstica e da máquina de costura. Então, desde muito cedo, eu acho que os retalhos coloridos, as linhas coloridas, sempre me encantaram, né? Já que eu já tinha essa afinidade aí com a arte, com a cor, com a forma, né? Com a textura, sem muito saber o que era isso, né? Então, acho que vem daí, eu acho que é a primeira referência, né? E aí depois eu vou agregando várias outras referências no meu trabalho, né? Ainda da minha formação, ainda uma certa religiosidade cristã, usando símbolos, usando também as referências da história da arte católica, barroca, né? Voltando a falar de Minas aí, como a Sol falou, né? Enfim, estamos num estado bem religioso, né? Com o barroco mineiro super forte. Então, sempre me encantou também essa parte visual, né? Enfim, da religiosidade, né? Enfim, depois a questão dos rituais e a gente vai chegando em outras questões. Então, referências são múltiplas, né? É o trabalho da minha mãe, da minha avó, é a religiosidade, é onde eu cresci, é os livros que eu li, é os filmes que eu assisti, é as coisas que você passa na rua e vê, enfim, são várias possibilidades. E o meu processo de criação, eu acho que ele é meio que um processo de colagem, assim, né? Que eu também sempre gostei muito de colagem, assim, sempre gostei muito de recortar páginas, né, coisas, figuras na revista, enfim. E eu acho que eu vou montando, né? Eu vou pegando uma referência aqui, outra lá, vou juntando. E acabou que o bordado, a linha, a costura, né, veio como uma metáfora ali de um arremate, de uma coisa que eu vou costurando na outra, né, e meio que fazendo uma assemblagem, né, enfim, disso tudo, assim. Então, é muito... Eu falo que meu processo de criação ele é meio caótico, assim, né, por mais inusitado que se pareça, quando você vê meu trabalho, onde que as coisas parecem tudo muito bem organizadas ali, as cores, as formas, as figuras. Mas acho que o processo de criação ele é extremamente caótico, assim. E eu acho isso, né, eu acho essencial que ele seja caótico. Porque eu acho que é nesse caos que eu me encontro ali, né? Eu transformo esse caos, né, enfim, em uma coisa ali agradável ao olhar, mas que não é só agradável ao olhar, né? Ele
ele é provocativo, né? Há várias questões em torno de afetividade, de sexualidade, de gênero, de memória, desse lugar do bordado enquanto uma tradição artesanal, uma tradição ligada ao feminino, mas que eu, enquanto homem, trago, né, bordado, é um gatinho. E aí eu vou trazendo também, né, ao longo dessa minha trajetória, eu fui trazendo esse questionamento também, né, do bordado, porque a gente vai aprendendo também, né, dentro dessa coisa também que já foi falado, de assim, a gente tem que se virar, a gente dá aula, a gente faz isso, faz uma ilustração, isso foi sendo agregado também, né, no meu processo enquanto artista, no processo de criação. Além do Arena da Cultura, também trabalho numa ONG, que é o Instituto Fred, né, um projeto social de Contagem, que faz tapetes de retalhos em comunidades carentes. Então, a gente acaba agregando isso, porque a gente vai aprendendo vai trocando, né? É uma grande troca. Acho que a Gabriela concorda comigo, o Sol também, enquanto no Arena também. É uma grande troca com essas pessoas, né? Às vezes com pessoas que a gente atende, assim, às vezes que não... Pessoas com pouca oportunidade, né? Às vezes de acessar, né? Um curso de arte, mas elas têm outros saberes e a gente está lá para escutar essas pessoas também. Então, a gente acaba agregando isso, né? A gente vai aprendendo, vai se transformando o próprio trabalho, né? Na própria questão da pandemia, que a Gabriela já falou, né? Quanto que a gente teve que se reinventar, trazer coisas para o online né? Que até então no presencial a gente não fazia. Então, novas formas de ensinar também, novas formas de produzir. Então, a gente vai aprendendo com essas dificuldades também, né? De ser artista, de ser professor, se virar nos 30. E as facilidades, eu acho que é muito também o que a Gabriela falou, assim, desse privilégio de lidar com o sensível, né? De lidar com a arte, de poder manipular cores, formas, né? Acho que tem um trabalho, né, maravilhoso isso, né? Enfim, então eu acho que essa que é a facilidade toda, né? E ao mesmo tempo a gente, né, trabalhar com o que gosta e colocar transformar essas nossas referências num trabalho de arte que a gente vai atingir, né, as pessoas, né? Enfim, eu já tive, né, nesse tempo todo da minha trajetória a felicidade de ouvir as pessoas, né, sobre o que elas acham sobre o meu trabalho, assim, e às vezes pessoas, né, leigas, mas que o retorno que essas pessoas muitas vezes me dão são tão importantes, ou até mais importantes, do que uma pessoa com uma formação estudada, doutorada, mestrada, enfim. Mas a pessoa enxergou algo da vida dela, né, no meu trabalho. Então, esses momentos, alguns momentos desses que eu já tive, foram super ver que eu estava no caminho certo, assim, né? Porque você atingiu uma pessoa. Ela conseguiu ver algo para ela num trabalho que eu fiz. Então, isso é muito legal, né? E as dificuldades, né? Enfim, as duas já falaram aí, né? O corre da vida, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por enquanto, as outras coisas têm a ver com arte, então, então é ótimo, né, dar aula, ser professor também, né, trabalhar com esses grupos, e é isso, é a questão das oportunidades, né, as dificuldades elas estão muito vinculadas também a como a arte, a cultura, né, são
são tratados no nosso país, muitas vezes as oportunidades são poucas, em alguns momentos mais do que outros, nesses últimos 4 anos, né, mais difícil ainda, mas a gente vai, né, transformando isso, né, a gente vai tentando lidar com essas questões. E só para completar, assim, né, dessa questão da trajetória, né, enquanto artista, enquanto educador, professor, né, nesse último ano me aventurei numa atividade de curadoria, né, enfim, fazendo uma breve propaganda aqui de uma exposição coletiva que eu curei, né, que está em cartaz aqui em BH, no Museu de Artes e Ofícios, né, Tramas da Memória, onde eu reuni, né, enfim, vários artistas de BH, Minas, mesmo que não sejam mineiros, mas que moram em Minas já há algum tempo, que tem o têxtil, né, na sua linguagem, né, que escolheram o têxtil, né, então são 26 artistas e também 3 projetos sociais de artesãos, o Instituto Fred, né, que eu trabalho também, e outros 2, né, o Flores do Morro e o Instituto Renato Imbroise. Então, é uma exposição que está, né, modéstia à parte, está muito bonita. Quem se interessar por arte têxtil, bordado, crochê, tapeçaria, estamos aí na reta final, até dia 5 de novembro, né, e faço uma visita lá, e também foi um trabalho riquíssimo de pensar essa curadoria e fazer essa costura desses artistas todos, e estou muito feliz, né, com esse momento aí, com essa exposição. Eu já fui lá, gente, está muito bonita. E assim, não são simples bordados, né? Em cada bordado você vai encontrar ali uma história política, social, é impressionante. Alguns são tão, né, minuciosos e ricos que vale muito a pena. O horário do museu não é muito agradável, mas você dá um jeito, porque eles mudaram o horário do museu, né? Acho que ainda resquícios da pandemia ainda, né? Ainda não conseguiram se adaptar, mas é de terça a sexta, de 11 às 16, e ao sábado, de 9 às 17 horas. Domingo e segunda não abre. Então, quem tiver oportunidade, aproveita, porque é um grande exercício, assim, né? Do olhar, e eu adorei, assim, achei muito bacana mesmo, vale muito a pena. Lembrando, né, como o Rodrigo falou, a gente tem aí a arte mineira, tanto de Belo Horizonte como de outros municípios, e os institutos, né? Isso é muito interessante. O Instituto Fred é aqui em Belo Horizonte? A sede é em Contagem. E as oficinas são espalhadas não só na região metropolitana, mas em algumas outras cidades do interior também, que a gente atende. Que bom isso, né? Porque aí vocês multiplicam, isso é muito bom. Eu acho que esses institutos, quer dizer, deveríamos, se pudéssemos, criar mais, né? Para que a gente fosse espalhando isso. Vamos acreditar que isso em algum momento vai ser possível. A Lídia disse que ela tem um trabalho seu, tem um trabalho do querido Mogiz, eu amo. Lídia Miquelão? É. Querida. Beijo, Lídia. Boa noite para quem chegou agora, que eu não estava vendo, desculpem, tem horas que eu esqueço que eu tenho que estar aqui dando boa noite. Eu queria perguntar, para a gente finalizar, né, que vocês, cada um, me dissessem o que é ser artista, porque isso é muito complexo, né, mas cada um tem um jeito de ver isso. E, Sol, eu queria perguntar de você, quando você falou de ancestralidade, você tem uma descendência forte mais indígena ou mais afro? Os dois? Mais indígena, relacionada à família, né? Uhum. Mas a vivência é muito na cultura também afro-brasileira, né? Mas a indígena
parte de pai, parte de mãe, tá ali presente. E eu não falei das minhas referências, assim, influências, mas assim como o Rodrigo falou também, né, sobre essas várias influências que a gente tem, que não está só dentro do campo das artes, mas sobre esse contato com a terra, né? Minha mãe, que sempre trabalhou com... Minha avó era agricultora, meu avô é agricultor, e meu pai é agricultor, minha mãe trabalhava na EBDA, lá na Bahia, acompanhar os agricultores, né, a desenvolver produtos, né, como se fosse, enfim, é um trabalho do Estado, né, não sei se aqui tinha esse órgão também, mas então acho que essa influência do contato com a terra é determinante assim, no meu trabalho, né, mas eu hoje até fiquei pensando, porque uma das referências que... Congelou a imagem da Sol. Deu uma travadinha. Internet. Gabriela, eu queria que você falasse um pouquinho, quando você, e acho que por conta da pandemia, não recordo, a gente tinha até conversado sobre isso, você tocou muito na questão do tempo no seu trabalho, isso foi tão forte. Eu acho que assim, uma questão que me move muito é essa questão do tempo, né? Como o Rodrigo fala, essa questão da memória, né? Das várias temporalidades. A gente se constitui no tempo, né? O tempo ele é uma questão muito forte na nossa vida, assim, né? E muito transformadora. Então, assim, eu tenho um vínculo muito grande. Essa questão do tempo, ela está sempre presente na minha cabeça, na hora que eu estou trabalhando, na hora que eu estou pensando, na hora que eu estou criando. E o próprio processo de criação, ele acontece nesse tempo, né? E como o meu trabalho, ele tem essa questão do processo, a questão do caótico, tá, Rodrigo? Me identifico demais no processo de criação também. Ele é bem caótico, assim, nesse sentido que às vezes parece que nada faz sentido, né? Mas você vai puxando, amarrando, olhando, né? Pensando, aí daqui a pouco aquilo se constitui num conjunto, né? E o tempo é o que conecta isso tudo, né? Ele vai nos tecendo. Na verdade, a vida é uma grande tessitura do tempo, né? E a minha obra, ela reflete isso, né? Esses vários tempos, os vários processos, os vários momentos, né? As várias questões que é como se a superfície, né, o suporte, fosse um espaço meio mágico, que você deposita, né, a sua vida e o seu tempo ali, nas várias questões, né? Então, sabe aquela coisa da caverna rupestre, que o artista, né, eles sempre voltavam naquele mesmo local e aí faziam uma próxima camada, uma próxima camada, uma próxima camada, isso tudo, né, conectado. Eu acho que tem muito essa relação, e o próprio processo de criação tem muito essa relação. Então, eu estou sempre retomando coisas, retomando temáticas, formas, referências, né, nesses vários tempos que vão se sobrepondo. Muito bacana, porque isso é muito forte no seu trabalho, o pouco que eu conheci do seu trabalho, e é muito bonito, né? Então, isso é muito bacana. É como se, às vezes, a gente visse o tempo mesmo no seu trabalho, como se ele estivesse materializado. Isso é muito forte, né? E é muito bacana, muito bonito. Muito bom, porque assim, é quase uma obsessão, né? O pensar o tempo é quase uma obsessão. Eu estou o tempo inteiro, quando eu estou trabalhando, essa questão do tempo, ela está presente, sabe? Então, é bom saber disso, assim, que é isso que o Rodrigo está falando, né? Que, assim, quando o outro olha para o trabalho da gente e dá esse retorno, né? A gente consegue entender
entender também mais o próprio trabalho, né? Porque eu acho que o trabalho artístico, que a arte, ela tem muito essa questão de ser essa ponte que nos conecta, né, com o outro. E ele vai ser sempre reinventado pela leitura e pela percepção do outro. Você não contém tudo que você coloca no seu trabalho, né? Ele tem camadas que é o outro que revela, não que elas não estão lá, mas muitas vezes você não pensou nelas. E é o olhar do outro que traz ela à tona, e você olha e fala assim, gente, eu pensei nisso, mas não é que está presente aí mesmo, né? E eu acho isso muito bonito, essa capacidade que a arte tem de ser o tempo inteiro recriada na relação com ela, independente se você é um criador da obra ou se você estabelece uma relação com ela. Verdade, isso é muito bom. Você perguntou se é artista. Se é artista, resposta difícil, né, gente? Mas eu acho que é essa questão de ter e se dar o direito de revelar esse olhar sensível para o mundo, né? Esse olhar na nossa cultura ocidental, eurocêntrica, a gente tem muito essa questão, tudo tem uma função, tudo tem um porquê, tudo, né, dessa funcionalidade das coisas na vida, e a arte vem mostrando para a gente que tem outras questões, tem outras camadas, tem um lugar que é do mistério, tem um lugar que é da criação, da criatividade, né, da revelação. Então, eu acho que o artista, ele se dá esse direito de revelar, né, esse outro lado da vida, assim, e que eu acho que tem muito a ver com a essência humana, do ser humano. Muito bem, vamos lá, Rodrigo. Acho que a Sol, ela não caiu, porque eu fui olhar aqui, mas ela não consegue voltar. Rodrigo? Oi. Pode falar. O que você quer que eu fale? Quero que você me diga o que é ser um artista. Ah, o que é ser um artista? Nossa, então... Eu acho que talvez ser um artista, né? Eu acho que é esse mediador, né? Como Gabriela fala, né? No caso de fazer essa ponte, né? De fazer uma mediação mesmo, né? E do que sobre vários assuntos, assim, né? E aí a gente escolhe esses meios, né? Escolhe as cores, as formas e transforma isso, né? E traduz algo na vida do mundo, né? Em um trabalho de arte, assim, para as pessoas. Eu acho que é fazer essa mediação, assim. Eu acho que esse que é o papel do artista. Acho que nem todas as pessoas elas têm essa visão, assim, de entender o mundo sobre essa ótica do sensível. E aí a gente faz essa mediação através dos nossos processos de criação, transformando em trabalhos, e a gente chega no olhar das pessoas, assim, né? E aí, talvez com isso, né, quando eu falo, né, de alguém que enxergou algo da própria vida no trabalho, eu fico assustado no primeiro momento, porque às vezes minha intenção ali era outra, né, enfim, no trabalho, mas do jeito como ela me fala, o quanto que aquilo a atingiu, o quanto que aquilo representa algo da vida dela, eu só posso acreditar que eu fiz aquele trabalho para aquela pessoa, assim, né, enfim, não tinha... Então, eu me considero um mediador, assim, de alguma forma, de fazer um trabalho que vai atingir alguém em algum momento, assim, né? E vai ser para ela e vai,
dizer algo. A Sol falou que caiu, mas está aí. Pois é, eu não consigo mais nem convidá-la. Eu tentei reconvidá-la aqui, mas não consigo. Entendi. Mas é meio que isso, assim, eu acho que eu me sinto, né, enquanto artista, assim. Entendi. Eu queria, você estava falando agora do bordado, e eu estava pensando aqui que na antiguidade quem borda são os homens, né? Em toda a Idade Média, quem bordou também foram os homens. Isso é muito interessante, né? Porque as roupas dos reis, das rainhas, eram feitas por homens. Depois passou a ser uma atividade feminina para que a mulher ficasse em casa, porque ocupava muito tempo bordar, né? E é impressionante, assim, e eu acho que isso é recente, que eu falo, sei lá, 50 anos, que os homens voltaram a tomar essa atividade para si. E é de uma riqueza, não é? Impressionante. Isso é, nossa, a gente encontra todo tipo de bordado, né, feito pelos homens, seja um bordado simples de flor, seja uma coisa mais politizada, mais social, mas é muito interessante isso. Você sempre bordou ou você também pintou? Você, além do bordado, você fez outras coisas? Sim, né, minha formação na escola, primeiramente em pintura, né, enfim, então eu tenho uma passagem aí pela pintura, que ela se transformou no bordado em algum momento, assim. Quando eu começo, né, a raciocinar também o meu bordado muito enquanto desenho, né? Acho que meu bordado ele tem uma relação com a pintura por causa da questão das camadas, ou pela maneira como eu, né, manipulo cores, e com o desenho, né, como quando eu começo a pensar que o bordado é um desenho, entendeu? Então, eu acho que eu quero alcançar um pouco do gesto do desenho através do bordado. E aí ele vai se transformando e ganhando várias camadas, vários desdobramentos, e aí, como você disse, tem essas referências, né, de homens que bordam, algum momento, né, quando eu começo a usar o bordado, né, aí eu começo a descobrir Bispo do Rosário, Leonilson, e depois vou pesquisando outros artistas, homens que bordam, mas não só homens, mas também como mulheres que têm, né, o fio, a costura nos seus trabalhos, e às vezes as pessoas se surpreendem, mas não, tem muita gente trazendo o têxtil, né, para esse lugar das artes visuais, né, e não só do design, do artesanal. E é como você disse, né, na antiguidade os homens bordavam, costuravam, até como uma atividade econômica, né, e porque sempre teve essa questão, né, os homens que trabalham, os homens que trazem o sustento para casa. Então, até certo ponto, quando os homens bordavam, tinha esse viés enquanto trabalho remunerado ali, né, de sustento. Ele vai para as mulheres quando é necessário domesticá-las, né, digamos assim, quando elas são designadas a fazer essas prendas do lar domésticas, ou quando elas reivindicam entrarem nas escolas de belas artes, mas não, vocês mulheres não podem, só os homens que podem pintar, fazer escultura, gravura, vocês vão ficar com a tapeçaria, com o bordado, com a cerâmica, né, com as artes aplicadas, né? Ou então como prendas domésticas do lar, né? Enfim, mas as coisas vão se transformando, né? Elas são cíclicas e elas vão, né, se reinventando aí. E eu tô aí nessa história do bordado aí, vamos ver até onde o bordado me leva aí nessa vida ainda. Alguns bordados seus, os que eu vi na exposição, porque o que a gente vê na internet não adianta, né? Bonito é ver de perto, né? Qualquer arte, né? Exato, exato.
eles me lembram pinturas mesmo, alguns bordados seus, né? Isso é muito bacana, porque algumas pessoas bordam como bordados, você não, você vai além, então isso é muito bacana. A gente consegue ver muita coisa, né? Sei que isso é só uma leitura, mas, nossa, muito bacana. E por isso que eu falei, vão na exposição que vale a pena, vocês vão encontrar bordados incríveis, né? E você falou uma coisa, e a Gabriela tinha falado no início, que da prenda do lar, né, que a gente aprendia nas escolas a bordar, a costurar, a pregar botão, como se isso fosse uma coisa menor, né? E isso é extremamente rico, a questão de ser um tecelão ou uma tecelã, a questão de ser um bordador ou uma bordadeira, acho que é assim que fala. Então, quer dizer, é riquíssimo, é complexo demais. Então, isso é muito bacana. A Sol respondeu aqui, gente, acredito que ser um artista é ser uma reinventora da vida a partir do sensível. Todos somos artistas em potencial, porém com uma restrição criativa de não sermos estimulados à ação criativa. É um pouco isso. Mas isso, essa coisa de não sermos estimulados, eu espero que mude, Sol, que o estímulo seja desde a infância, né? Porque isso é tão rico, as crianças ficam mais concentradas, elas ficam mais imaginativas, mais criativas, não é? Quando lidam com arte desde a infância. Talvez o Brasil um dia chegue nesse nível, assim, de esse estímulo acontecer sempre, né? A Sol está dizendo também, aos que não se consideram artistas, como falta de acesso a uma parte nossa. Acho que ela está digitando. E é um pouco isso mesmo. Eu pergunto isso para vocês, porque eu já conversei com alguns artistas que me dizem que ainda não se sentem artistas. Aí eu falei, bom, então vou perguntar deles, o que eles acham que é ser artista? Porque cada um tem um jeito de falar isso, né? E isso acho que enriquece, assim, isso é muito bacana. A Sol está dizendo sim. Sol, você quer dizer mais alguma coisa? Uma pena que congelou a imagem. Acho que não. Eu vou agradecer a vocês, eu fui olhar se tinha perguntas, não tem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quem ficou por aí? Eu só disse isso mesmo. Eu quero agradecer também muito a oportunidade, né, o convite. É uma delícia estar aqui nessa conversa, rever o Rodrigo, né, Rodrigo, é exatamente isso, a gente fica no corre danado, né? Vamos nos acompanhando nas redes sociais, mas diferentes, né? Temos oportunidades, né, de estar convivendo junto, então conhecer a Sol também, o trabalho dela foi maravilhoso e poder conectar com todas essas pessoas aí, né, tá junto aqui nessa conversa. Muito obrigada, viu, Orange? Imagina, eu acho que isso enriquece a nossa noite, né? Quando a gente tem esse tipo de conversa. E no Brasil, acho que a gente tem que falar muito, muito, muito de arte, muito de educação, né? Porque um país se constrói com livros, com arte, com imaginação, jamais com armas. Então, acho que a gente tem que conversar muito. Se a gente pudesse todos os dias, eu sei que nós não podemos, por causa do corre, né? Mas, assim, para trazer isso, sabe, para a sociedade, para quem assiste depois, né? Para a gente pensar nisso. Quanto uma sociedade se desenvolve, muito é com arte e com educação, né? Então, assim, o outro, é melhor nem tocar no outro. Alguém falou aqui, acho que é a Denise, de live, parabéns ao Gabriela, Rodrigo e Sol, obrigado, Orange, obrigada, Denise. Denise é uma gracinha, né, Denise Matar. Gabriela trouxe palavras como isso é a Marlete. Isso. Aí parou aqui.
comentários. Eu sou míope, eu estou aqui com a cara enterrada para ver se eu enxergo. Mas é isso, gente. Eu agradeço demais vocês terem aceitado o meu convite. Eu fico feliz, assim, é um dia para mim que eu aprendo muito quando eu ouço vocês, né? Acho que essas trocas são importantes. Esse projeto, espero continuar com ele ano que vem, trazer cada vez, né, mais artistas, porque essas trocas são muito enriquecedoras. Eu vou... Marlete disse, isso é muito lindo. Maiara, parabéns, gostei muito do bate-papo. Denise, obrigada, é isso aí. Eu acho que a gente tem que só mesmo unir, né, as trocas e se colaborar e se encontrar, mesmo que seja nessas telas, e ampliar esse espaço, sabe? Eu acho que a gente precisa ampliar cada vez mais para acabar com aquela ideia que a arte é só para um pequeno grupo de pessoas, né? A gente precisa começar a pensar que é para o mundo, é para todos. Eu acho que isso faz uma coisa democrática mesmo, sabe? Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa ter acesso à arte, né? Isso é tão bacana e isso traz tanta coisa boa para a gente, mas, enfim. É isso, então agradeço muito a presença de vocês. Nós que Obrigado, agradecemos. Obrigado pela oportunidade aí, desse encontro. Imagina, a gente se encontra. A Gilda está dizendo que foi muito bom, a Gilda Nogueira. Boa noite para vocês. A resistência, né, gente? E nós resistimos para abrir esses outros espaços, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Sim, sim. Eu acho que... Eu quero ter esperança, quero acreditar que a mudança vai acontecer e que nós estamos contribuindo para isso, mesmo que seja de uma forma minúscula, mas a gente está contribuindo, né? Então, vamos acreditar. Só voltou aqui. Prazer conhecê-los, Gabriela e Rodrigo. Prazer é meu, Sol. A gente se barra por Muito aqui, bom. pela cidade. A arte E existe. o professor é esse lugar de plantar essas sementes para que um dia seja um lugar de direito de todos, né? Que é da natureza e da essência do humano, tá aí. Agora é permitir, né, que as pessoas possam vivenciar também. É uma responsabilidade muito grande dos professores, de vocês, né? Eu não estou mais na sala de aula, então isso é com vocês e não é fácil, mas é uma responsabilidade grande, mas que acho que vale a pena. Acho que vale muito a pena, né? A gente sempre não atinge 100%, mas que atinja 30%, acho que já é grande coisa. Então tá bom, queridos, muito obrigada, beijo para vocês. Obrigado, boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite a todos.